Lembrando que daqui a pouquinho, logo mais, vai acontecer o lançamento do programa Goiás Cidades Eficientes. Então todos podem aguardar, porque daqui a pouco terá o lançamento do programa Goiás Cidades Eficientes. E a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás convida todos os prefeitos para participar do Seminário Estadual de Políticas Culturais, Sistema Nacional de Cultura, Lei Paulo Gustavo e outros editais. O evento vai acontecer no dia 2 de junho, às 9 horas da manhã. E a Assembleia Legislativa solicita aos senhores prefeitos que indique, no mínimo, um servidor da Prefeitura para estar participando dessa atividade. O assunto é o Seminário Estadual de Políticas Culturais, Sistema Nacional de Cultura, Lei Paulo Gustavo e outros editais. O lançamento do programa Goiás Cidades Eficientes. Em 2022, o estado de Goiás ocupou o segundo lugar como o estado mais bem colocado no Índice de Atividade Econômica, o IBCR, do Banco Central. No mesmo ano, figurou entre os 10 estados mais competitivos do Brasil, segundo o ranking de competitividade dos estados brasileiros de 2022. A perspectiva é que 2023 seja um ano de expansão na criação de empregos e de incentivos no ramo de infraestrutura estadual. E para auxiliar os municípios goianos na implementação de uma agenda de desenvolvimento sustentável, a Federação Goiana de Municípios, a FGM, o governo do estado de Goiás e o Instituto de Planejamento e Gestão de Cidades, o IPGC, lançam o Goiás Cidades Eficientes, um programa que irá oferecer suporte técnico a todos os prefeitos goianos que tenham interesse em implementar os projetos de parceria público-privados no campo de infraestrutura municipal. E para falar sobre esse importante programa que está sendo anunciado, hoje eu já convido, nesse instante, o senhor Léo Santos, ele que é diretor do Instituto de Planejamento de Gestão de Cidades. Então peço a todos, por gentileza, para tomarem os seus assentos e vamos ouvir o pronunciamento do diretor do Instituto de Planejamento de Gestão de Cidades, o senhor Léo. Senhores e senhoras, uma boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui na sede da Alego para apresentar a estratégia de desenvolvimento para os municípios, em parceria com a Federação Goiana de Municípios e também o governo do estado de Goiás. O trabalho que a gente vai apresentar, eu vou tentar ser bem objetivo na fala, para que a gente depois, em um momento oportuno, esclareça as dúvidas e venha apresentar aí a participação e adesão aos municípios do estado de Goiás nesse programa aí da Federação Goiana, juntamente com o governo do estado. Primeiro eu queria cumprimentar todos os prefeitos na figura do presidente Haroldo, agradecer, prefeito, de confiar no trabalho do IPGC, da gente construir essa parceria, em nome do governo do estado de Goiás, através da Secretaria de Energia, Telecomunicações e Cidades Inteligentes. A gente gostaria de agradecer os técnicos da secretaria que está aqui presente, e também, em nome dos deputados da Casa da Alego, agradecer e cumprimentar a todos aí
os deputados nessa parceria que a gente está estruturando. O programa em si, eu vou pedir minha colega para ir passando, por favor. Ele estabelece uma cooperação entre 3 grandes instituições do Estado de Goiás. Nós estamos falando aí da Federação Goiana de Municípios, do Governo do Estado e do IPGC. A federação é a grande casa que reúne os mais de 200 municípios goianos para discutir uma série de questões das agendas políticas e, nesse caso, uma agenda muito específica, que é a área de infraestrutura. O IPGC é uma organização da sociedade civil, com sede em Belo Horizonte, mas nós já estamos trabalhando no Estado de Goiás há bastante tempo, inclusive cumprimentar o ex-prefeito e atual deputado, Renatão, que na época era prefeito de Goianésia, que fez a primeira PPP de energia solar do Centro-Oeste do Brasil, que liderou inicialmente esse programa, e hoje a gente tem a primeira PPP já no Estado de Goiás de cidades inteligentes, que está na cidade de Jaraguá, com contrato assinado, e o atual prefeito Paulo Vitor está presente. Então, o Instituto já tem diversos projetos desenvolvidos no Estado de Goiás, tanto nas áreas de energia, cidades inteligentes e a área de saneamento, que nós estamos atuando, e a estratégia da frente, da Federação Goiana com o governo do Estado é ampliar esse programa e essa alternativa para os demais municípios. Acho que pode passar. A atuação nossa, a gente já tem uma atuação grande no Estado de Goiás, e o programa ele tem a seguinte estratégia. Nós estamos falando aí de um programa de cidades, de Goiás, cidades eficientes, com foco principal numa agenda muito importante para as cidades que são que é a área de infraestrutura urbana. Na área de infraestrutura urbana, nós estamos falando de saneamento básico, de iluminação, de energia, de conectividade, a área de mobilidade e diversos fatores. E aí, hoje, o Estado de Goiás é um estado que já demonstrou, por diversos indicadores, um território propício para atrair investimento e melhorar a sua infraestrutura urbana. E hoje o grande desafio é criar estratégias estaduais que alavanque, que escale esse projeto e que as boas experiências que já houve em alguns municípios possam se expandir para todo o território goiano. O programa ele vai atuar, pessoal, é um programa de apoio na estruturação de parcerias público-privado, PPPs estrito sensu e concessões, e nessa agenda de parcerias público-privado, a Federação Goiana e o Governo do Estado, a gente está propondo trabalhar só retorna, por favor, em duas grandes frentes. Na área de cidades inteligentes, que entra a parte de iluminação pública, a eficientização do parque de iluminação para melhoria da qualidade do serviço e para redução no custo dessa política para o cidadão, na conectividade e na área de geração de energia. E um grande eixo que nós vamos atuar, que é um desafio enorme para os estados, e principalmente o Estado de Goiás. Isso não é um problema só aqui do Estado de Goiás, mas é uma agenda muito importante, que é a agenda do saneamento básico. Principalmente na agenda do saneamento, o grande desafio é a área de resíduos sólidos, ou seja, como é que nós vamos pensar de forma consorciada, de forma estratégica, os municípios do Estado de Goiás para propor uma solução que ele seja abrangente e que consiga atrair investimentos para essa área. E aí, nesse apoio, o que o IPGC está oferecendo aos municípios, através do governo do Estado, com a Federação Goiana? Um processo de estruturação de projetos, que esse é o maior desafio dos municípios no Brasil como um todo, ou seja, os prefeitos têm problemas que demandam investimento, a gente tem um mercado que tem capacidade de investir e interesse nesses projetos, mas entre os problemas e, principalmente, a capacidade de investimento, existe uma lacuna, que são projetos de qualidade que sejam capazes de dar resposta aos problemas municipais e atrair as empresas
para investir nas cidades e melhorar a qualidade do serviço. Eu vou dar um exemplo, né? A gente pode citar alguns exemplos, inclusive aqui do estado de Goiás, uma PPP de cidade inteligente hoje, que o município assina, né, onde a empresa que vai atrair, né, que vai fazer os investimentos e operar esse parque de iluminação, fazer a rede de fibra ótica e gerar a própria energia, né, através de fontes fotovoltaicas, o projeto fica mais barato do que o prefeito paga hoje num modelo muito precário, que é uma série de contratos isolados. A prefeitura tem um contrato de manutenção de iluminação, a prefeitura tem um contrato de aluguel de câmeras, de vídeo monitoramento quando tem, um contrato de internet, um contrato de energia. Na PPP de Cidade Inteligente, todos esses serviços são integrados num único contrato de médio e longo prazo, o que significa que a soma desses diversos contratos isolados é menor do que a contraprestação mensal. Além disso, a cidade vai atrair milhões de investimentos e melhorar a infraestrutura daquele município. Então, utilizar de forma inteligente os elementos que o mercado tem, que a capacidade da lei prevê, para que vocês melhorem a vida do cidadão utilizando menos gasto público. Vou dar exemplo de vários municípios, né? Nós temos aqui o município de Jaraguá, o município de Goianésia e diversos outros que já estão trabalhando, né? Pirenópolis, por exemplo. O município atraiu investidor para gerar energia solar que o município pagaria para a Enel. E ele tem aí 20%, 30% de economia no gasto, sem colocar R$1 no projeto, porque é uma parceria público-privado, é um investimento que a empresa faz, ele reduz o gasto no consumo, atrai 5, 10, 15 milhões para o seu município, porque a usina vai ser na sede daquele município, e acaba, além de gerar outros ganhos, como crédito de carbono, como energia sustentável, a partir de uma parceria público-privada. Então, o prefeito utilizou de inteligência para atrair investimento, melhorar o seu serviço e reduzir o gasto na conta no final do projeto. Por isso que o programa chama Goiás Cidades Eficientes, ou seja, a parceria público-privado ele é uma estratégia muito, né, positiva e viável para que o município consiga atrair investimentos e melhorar o serviço. E aí, senhores, eu queria um detalhe, a equipe da federação está entregando material, esse estudo que eu vou citar rapidamente, que é um caso que nós temos, né, no município de São Paulo, que é o município de Barretos, a maioria deve conhecer pela festa de peão, e aí a gente foi comparar, porque o Tribunal de Contas, né, o TCM está presente aqui, é muito feliz de ter os órgãos de controle presentes. O tribunal questionou, e a lei de PPPs exige, que o gestor público comprove, chamado Vale for Money, né, que o caminho da PPP é mais vantajoso economicamente do que o caminho do rito comum que a maioria das prefeituras tem. E aí nós modelamos a PPP de Barretos, lá o contrato já foi licitado e já está em operação, né? Então, aqui é o modelo da PPP, onde o prefeito, né, a prefeita, lá no caso é uma prefeita, modelou 3 soluções num único contrato: iluminação pública, energia solar e conectividade. A Prefeitura de Barretos paga hoje R$ 768 mil de contraprestação mensal. Se a prefeita fosse no BNDES ou na Caixa ou em qualquer banco pegar dinheiro emprestado, comprar placa solar, comprar luminária, contratar obra, comprar fibra ótica, ou seja, fazer no modelo tradicional, o custo seria mais do que o dobro para a cidade. Por razões óbvias, né? Por quê? Porque quando você compra no varejo e separado, o custo é mais alto. Por quê? Um contrato hoje que você tem de infraestrutura é um contrato de 12 meses, prorrogado atualmente com a nova lei para 10 anos. Mas como a empresa está fazendo um contrato de 12 meses, podendo prorrogar ou não, o risco para ela é maior e aí o custo do contrato é muito maior. Num contrato de concessão de médio e longo prazo, o custo é muito mais barato e, por isso, os projetos têm se tornado aí de PPPs uma grande referência, principalmente para as cidades que estão sendo desenvolvidas. Então, os detalhes desse estudo estão no material que a equipe está entregando, né? E esse é
presidente, um papel fundamental que o órgão de controle vai acompanhar, né? O projeto ele é mais vantajoso do ponto de vista social e econômico para o município, e é esse estudo técnico e essa demonstração que os estudos, né, que a modelagem tem que prever. E aí eu queria falar de um projeto específico, né, desse exemplo que eu mostrei, desse estudo científico que a gente fez na cidade de Barretos, que é a PPP de Cidade Inteligente, né? O que é o objeto desse projeto? Nós estamos falando aí de oferta de... Acho que pode voltar mais uma. Pode passar. Nós estamos falando aí de 3 objetos. Um é a eficientização de iluminação pública, ou seja, a troca de 100% do parque de iluminação por LED, seja na sede, no distrito ou até na zona rural. A maioria das prefeituras hoje estão fazendo isso no modelo tradicional. Adere uma ata de registro de preço, pega dinheiro emprestado, compra luminária e vai fazer aquele feijão com arroz. Por quê? Porque muitas das vezes o prefeito é o único caminho que ele vê como alternativa. Só que é um caminho muito mais caro e com risco maior e muito mais lento, né? Então, nesse projeto é previsto a eficientização do parque de iluminação. Junto com ele, pode passar, é previsto todo o sistema de telecomunicação. Essa é a grande inovação da PPP de Cidade Inteligente. O município vai construir uma rede de fibra ótica a partir de um parceiro privado. E aí, nessa rede de fibra ótica própria, né, do gestor, ele vai conectar todos os seus prédios públicos, escolas, unidades de saúde, hospitais, os prédios da administração. E por que é importante a prefeitura estar conectada numa rede de fibra ótica de altíssima velocidade e de segurança? Porque tudo que se fala em digitalização precisa de uma infraestrutura de telecomunicação. Então, se a prefeitura quiser colocar a telemedicina no PSF lá do distrito, aquele PSF vai ter que ter uma rede de fibra ótica de alta velocidade para o paciente ser atendido por um médico em qualquer lugar do mundo, porque senão ele não consegue digitalizar. Junto com a parte de fibra ótica, nós temos o sistema de geração de energia, né? Se puder voltar só mais um, por favor. Junto com a parte de conexão predial, o projeto prevê a oferta de Wi-Fi público em todos os espaços que a prefeitura decidir, as praças, os parques, onde que o cidadão puder usar para reduzir a desigualdade e dar acesso a quem não tem condições, e junto com ele um sistema de vídeo monitoramento, que é um centro de controle e comando para fazer todo o sistema de segurança da cidade, de ponta a ponta, integrado no mesmo objeto, né? Feito isso, a gente entra numa última etapa do projeto, que é a geração de energia solar, né? Na energia solar, o projeto analisa todo o consumo de energia daqueles municípios e aí ele constrói a usina solar, reduzindo o gasto da prefeitura, atraindo investimento, incentivando as energias renováveis, promovendo geração de crédito de carbono, né, aumentando, gerando emprego e o incremento na receita do município. E a construção e a manutenção dessa usina fica de responsabilidade do parceiro privado num período aí de contrato de 25 anos. Uma outra frente que o programa prevê, senhores, é a área do saneamento básico nos 4 grandes eixos, né? Abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, manejo de águas pluviais, que é um grande desafio que a gente está hoje ajudando os municípios a pensar, e a área de limpeza urbana e de resíduo sólido, né? Pode passar, essa é a área de abastecimento, a gente está atuando nessa área, pode passar. E aí eu queria, né, pode passar, mais um. Aqui a gente está discutindo alguns arranjos, né? Inclusive o estado de Goiás foi pioneiro. Eu não vou lembrar o nome do município, mas se alguém souber, me ajude. São Simão, se eu não me engano, que fez a primeira concessão integrada do Brasil de água, esgoto e resíduo sólido. São Simão rompeu a bolha e é uma tendência nacional, principalmente para cidades médias e pequenas. Qual que é o caminho? Limpeza urbana, coleta de resíduo e destinação, tudo num contrato único. Porque hoje as prefeituras separam, né? Por quê? Porque quando vocês desintegram os contratos,
vocês reduzem a atratividade e aumentam o custo. Né? Antigamente tinha essa decisão dos órgãos de controle, né? Você tem que separar as licitações para não restringir a concorrência. Hoje é o inverso, porque o impacto econômico, quando você entrega os projetos, que é o caso de São Simão, é muito grande. Né? São Simão tinha um problema grave, que era a destinação do lixo. Só que ele entendeu que existe a lógica do filé e do osso. A água e o esgoto é o filé, porque é onde que há atratividade econômica. Mas o resíduo é um desafio. Então, quando eu junto limpeza urbana e resíduo e água e esgoto, é esse blend que viabiliza os projetos. Né? Então, assim, esse é o momento que o IPGC tem ajudado os municípios. Nós temos um grande desafio. O Estado de Goiás tem mais de 200, né, são 246 municípios. É um desafio enorme, porque tem cidades aqui de 3 mil habitantes, 5, 10, 15 mil habitantes. E aí, qual que é o desafio? Se puder abrir só uma tela, a outra, o Goiás provisório, nós estamos ajudando os municípios, e aí a Federação Goiana está empenhada nesse trabalho, que é construir os territórios inteligentes, ou seja, que é o consorciamento. Né? O que é esse consorciamento? Quando os municípios eles conseguem contratar projetos em micro-regiões, reunindo 3, 4, 5 municípios, o custo do projeto é outro arquivo. Ele consegue reduzir em 50% o custo dos municípios. E aí a gente está desenhando os atlas regionais, o Estado de Goiás já está pronto, a gente vai conseguir rapidamente aqui, nós estamos em cima da hora já projetar, para que a gente faça as adesões por bloco, porque nas micro-regiões, se puder subir, por favor, ele vai reduzir aí o custo em 50% dos projetos. Né? Então, esse é o desafio que a gente tem feito. Isso não, é aquele mesmo arquivo lá que você abriu. Não, o anterior, que você tinha aberto. Tá. Mas o pessoal, isso aí. Acho que é isso aí, mas depois a gente vai encaminhar para vocês, pessoal. Meu tempo está encerrado. E aí a federação, né, é a grande parceira nesse programa, junto com o governo do Estado. Eu acho que é um salto enorme que a gente está fazendo nessa área de infraestrutura urbana. Né? O livro do Estado de Goiás, a gente já está em fase de entrega para a federação, e colocar aí o IPGC à inteira disposição de vocês. Eu sei que tem uma série de dúvidas, a gente vai ter um tempo aí com o Natan e com o Haroldo, né, e o governo para esclarecer, mas vamos conversar sobre isso e coloco à disposição aí de todos. Obrigado, federação, Natan, estamos à disposição.